E é daqui, com essa vista do cartão postal de Beirute e um pouco de ventania também, que a gente começa mais um episódio da série O Mundo para Mulheres, aqui no Líbano. Aqui no Hall Sheikh, que é uma das áreas mais turísticas de Beirute, mas também muito frequentada pelos locais. A gente pode comparar com o Arpoador do Rio de Janeiro, sabe? Que tem muito turista, mas também tem muito local. E vamos dar uma olhadinha. Do lado do Hall Sheikh, com vários cafés, a Starbucks tem ali, vários hotéis, uma avenida super bonita e arborizada. E tem até restaurante pro cartão postal de Beirute. Eu fui descobrir que, na verdade, nem o burkini é permitido no islamismo, sabia? Porque ele mostra o formato do corpo e isso na religião não pode. É claro que a gente está falando aí de um extremo da religião, como em toda religião existe um extremo e existe o mais flexível, né? Quando a gente fala de países mais liberais um pouco, como a Jordânia e principalmente o Líbano, que é mais liberal ainda, né? A mulher, ela tem uma opção. Né? Assim como tem mulheres que optam por não usar o véu, por exemplo, né? Já quando a gente fala de países mais extremistas, como a Arábia Saudita, como Irã, aí não tem opção mesmo, tá? Mas falando de Líbano, falando de Jordânia, né? Elas podem optar por usar o burkini, mas se for levar ao pé da letra a religião, nem o burkini pode. Você falou que você é muçulmana. Tem uma concepção no Brasil, assim, um pouco errada, de que as muçulmanas, elas tem que vestir o hijab, tem que vestir o véu, tem que... Assim, a gente sabe que pela religião é o ideal, né? Mas eu queria que você me contasse um pouco, claro, se não for muito íntimo pra você, se não tiver problema, por que você optou por não usar? Ou você usa de vez em quando? Não, você não pode usar de vez em quando. Ah, é? É. Ou você usa sempre ou você nunca usa? Você não usa. Ou usa pra rezar também. Mas tem tipo locais que você tem que respeitar, que você tem que usar. Você entra numa mesquita, você tem que usar. Ah, não, sim, é isso, sim. Pra rezar você tem que usar o véu, claro. Mas não, ou você usa ou você não usa, não tem essa tipo. E você acha que você, tipo, não usa porque talvez você não seja uma super religiosa, conservadora, coisas assim? Não necessariamente. Você pode ser muito religiosa. Eu rezo, eu jejuo, eu faço tudo que é pedido na religião, mas eu ainda não tô, preparada para usar o véu. Eu não sei, não gosto, né? Sei. E meus pais nunca me obrigaram, então... E nem seu marido? Nem meu marido. Porque tem uma coisa, às vezes, do marido ser mais ciumento e exigir que a mulher use, né? Pra eles é importante que a mulher use pra casar, né? Mas hoje em dia, não tem mais essa de chegar e obrigar. Ou ele conhece alguém já que usa, tem meninas que aceitam, ou você não conhece alguém que usa. Tá. Hoje eles respeitam, tem mais esse respeito. Os casais mais jovens, assim, tipo você. Mas eu tô te dizendo em relação a Ah, mim, você, mas deve ter. E suas amigas também. Minhas amigas também. Mas deve ter muito de famílias obrigadas e tem muitas famílias que não obrigam e nem gostam também. Eu acho que no Brasil tem muito essa concepção errada sobre o islamismo, assim, né? Porque, por exemplo, no Brasil muita gente se diz católico, mas nunca vai à igreja, né? Não é praticante, vamos dizer, né? E eu acho que com o islamismo acontece um pouco disso também, não é? Acontece muito. Tem muita gente que é muçulmana, mas não pratica religião. Só que é muçulmana. E você já nasce com essa religião, né? Com os pais. Fala. Se você tem fé, não significa que você precisa ir à igreja ou usar o véu. Não, você, se você não tá totalmente
crente que você quer pôr o véu, não precisa. Isso independe se você segue a religião ou não, entendeu? Tem algumas coisas que você segue, igual jejuar e tal, sim. E outras não precisa, entendeu? Mas não é que você, tá fazendo Pecado. Não, você não faz. E ninguém te obriga, entendeu? E explica pra mim uma coisa, pra turista, muita gente também acha que por ser um país que metade é de muçulmanos e tal, que elas precisam... Não, uma falta de informação mesmo. Como é que elas se vestem, se elas precisam se cobrir, como é que é pra turista que vem de fora? Vocês acham que eu tô bem do jeito que eu tô? E eu aqui. Olha, Aqui é muito livre. Você vê, tem um extremo do extremo, que usa um véu que só aparece o olho, e tem o tipo normal. Ninguém aqui tipo, é muito livre. Eu tô falando de Beirute. É claro que você vai. Se eu vou pra minha cidade do interior assim, eles. Do interior do Líbano. eles não vão gostar, então ela já tipo, vai eles vão falar, aquela que usa tipo, muito decotada, aberta. Mas aqui, ninguém tá nem aí. Você faz do jeito que você quer. Inclusive a turista. Sim. Então aqui Pode chegar do Brasil e se vestir do jeito que quiser. jeito que você quiser. Vai pra uma balada à noite. Vê o que eles vestem, vê como é a vida, né? Nossa, a vida aqui é muito boa. A vida aqui tem as melhores baladas, aqui tem os melhores lugares para você sair, tem várias opções. Então, Beirute é um local que eu recomendo muito para as pessoas que gostam de curtir e conhecer. É muito bom. Quando eu tava me preparando pra essa série, né, planejando como é que ia ser e tal, e escolhendo os destinos, né, que é Jordânia, Turquia, Irã e aqui o Líbano, eu falei assim, Líbano é tranquilão, né, eu vou lá só pra mostrar o quanto é tranquilo e tal, pessoal liberal, vai ser super, super tranquilo, né. Só que aí, bem 2 dias antes de eu chegar aqui, foram rolar uns ataques entre Israel e o Hezbollah. E é uma tensão que rola faz um tempão, assim. Aí 2 dias antes de eu chegar aqui, tava lá na Jordânia, e isso foi acontecer de novo, faz um tempo que não acontecia, né? E aí a coisa começou a fervilhar um pouco por aqui, né? Aí falei com a embaixada, perguntei se tudo bem, tal, mandei mensagem pra menina que eu ia ficar no apartamento dela, perguntando como é que estavam as coisas, e ela tá tranquilo, tal. Falei com um monte de gente e me disseram que, tá ok, pode ir, né? E eu vim. O que me deixou mais tranquila é que, na verdade, esses ataques eles acontecem no sul do país, né? Apesar de esse último ataque ter acontecido aqui no subúrbio de Beirute, né? Através de um drone, né? Rolou um pequeno bombardeio ali. Geralmente acontece mais pro sul do país. Então, aqui em Beirute é como se eu estivesse numa área segura. Caso você não saiba, o Hezbollah ele é uma organização paramilitar do Líbano. Ele não é o Líbano, não. É como se fosse uma milícia, né? Uma organização paralela mesmo, que tem partido político e tudo, assim, eles estão no Congresso e tudo. E aí sempre rola essa tensão, Hezbollah, Israel, pelos motivos dele. Nessa série a gente não vai entrar em detalhes sobre a guerra, mas é que é impossível você vir pro Líbano, vir pro Beirute e ignorar essa história do país. Mas uma coisa eu aprendi, a guerra pode acontecer a qualquer momento aqui no Líbano, mas as pessoas não têm medo. Agora eu vou fazer uma pergunta bem tosca, porque assim, eu tava vindo pra cá ontem, né, e aí uns dias atrás rolou os ataques lá, Israel, né, e aí eu falei, gente, será que tá tudo bem pra eu ir? Guerra é imprevista. Pode acontecer do nada. Mas agora, no momento, tá seguro. Não, a gente não pode dizer. A última guerra aconteceu em 2006. Foi guerra de verdade. Por 30 dias. Exatamente, E depois disso, raramente acontece alguma coisa. É mais assim, entre os políticos e acabou disso. É um ataque. Pode vir. Pode trazer as amigas, trazer a família. Pode vir, aqui é muito bom. E eu vou falar uma coisa, lembra que você estava falando esses dias? Na guerra de 2006 os cafés estavam lotados, então o libanês é incrível, eles sabem viver, eles sabem, tipo, Tendo guerra, pode eles ter um bombardeio ali do outro lado da cidade, mas eles vão estar se divertindo, vão estar aproveitando. A cidade Então, sempre cheia. a cidade está sempre cheia de café, 3 horas da manhã você quer comer? Tem lugar. Você quer passear? Você vai tranquilo, você não tem medo de assalto, você não tem medo de
bem seguro. Você pode andar na rua. À noite, À de noite madrugada, sozinha. Não tem medo de nada. Você não precisa ter medo de nada. E no interior, principalmente, e até aqui em Beirute, ninguém tranca as portas são abertas nas casas. Então você carro sabe, também. e você sabe que ninguém vai entrar. Peraí, mesmo uma mulher andando à noite sozinha de madrugada é seguro? Vocês têm certeza? A minha mãe, no Brasil, quando eu morava, era meia-noite em casa. Se eu chegasse meia-noite e um, ela brigava comigo, era um escândalo. Aqui, ela não liga. Pra você ter uma noção de quanto é seguro. A gente volta 2, 3 da manhã pra casa, tranquilo, ando sozinha na rua. Eu saio, eu estaciono meu carro, deixo meu celular e minha bolsa dentro, vou pro mercado e saio. É bem seguro. Muito seguro. Com relação a casa, Muitas vezes eu não tranco o carro também. Eu desço pro supermercado do Roberto. E vocês nunca foram roubadas, nada? Graças a Deus, não. Você nunca vai ouvir em caso de assalto comigo. Nunca. Eu nunca ouvi. Beirute é uma cidade que ainda guarda muitas lembranças de uma outra guerra que não tem nada a ver com esses conflitos atuais do Hezbollah com Israel. Foi uma guerra civil que aconteceu de 1975 até 1990. Durou 15 anos. E foi uma guerra entre muçulmanos e cristãos. O Líbano é o país com o maior número de cristãos do Oriente Médio. São 40% de cristãos aqui. Mas a maioria ainda é muçulmana, 50%. E aí é isso, apesar de ser um lugar super legal por ser multicultural e multirreligioso e tal, essas pessoas já levou uma guerra que matou muita gente. E eu vou mostrar pra vocês alguns pontos aqui de Beirute que ainda guardam essa lembrança da guerra. Algumas pessoas dizem que é importante manter isso de pé, que é justamente para lembrar do passado ruim que eles já tiveram, para que isso não aconteça de novo. O primeiro é o Beit Beirut, que significa Casa de Beirute. Construído antes da guerra, esse prédio abrigava 8 apartamentos onde viviam famílias de classe média libanesa. Mas durante a guerra, por estar numa localização estratégica, acabou sendo destruído. Ele quase foi demolido em 97, mas ativistas e arquitetos não deixaram. Ele acabou se tornando um museu e um centro cultural urbano que celebra a história de Beirute e a Guerra Civil. Olha que demais, aqui a gente consegue ver marcas de balas, eu acho, né? Subindo mais um pouco, essa estrutura linda da casa. O segundo prédio que eu achei interessante é o do Hotel Holiday Inn, que é um prédio enorme, que também ficava num ponto estratégico da cidade e acabou sendo tomado durante a guerra. E o prédio está lá até hoje, do jeitinho que foi deixado. Bom, eu tenho que contar pra vocês que eu tentei dar um golpe, mas não deu certo. Assim, um golpe em nome do conteúdo, tudo em nome do conteúdo. Que foi me hospedar na casa de uma libanesa. Eu falei, me hospedo lá, uma libanesa jovem, artista, tal, trocar uma ideia com ela, entender como é que as mulheres vivem aqui, quais são os conselhos que ela tem pra dar pra gente. Enfim, o mundo para mulheres, né? Mas ela não foi muito friendly, ela não foi muito aberta, não se abriu muito comigo, assim, em nenhum aspecto, não deu nem pra me aproximar muito dela. Então, esse plano de ficar na casa dela falhou. Ok, e finalmente, na minha última noite na casa da Celine, antes de vir pra esse hotel maravilhoso que eu tô, ela acabou me chamando pra tomar uma cerveja com os amigos dela num bar ali perto da casa dela, que é cheio de bar, a rua dela é um bairro todo meio boêmio, meio de artistas, dessa galera toda. Bem do jeito que eu gosto. Bom, e aí foi legal porque eu consegui ter uma diversidade maior de informações pra entender como é que as mulheres vivem por aqui, né? Primeiro eu tinha conversado com as meninas que são muçulmanas, né? E liberais de qualquer forma, né? E de repente estava conversando com a Celine, que é uma libanesa ateia, né? E com os amigos dela também. Eu não perguntei religião nem nada, mas dava pra entender também que seguiam um pouco mais pra essa linha também. É claro que eu não saí filmando, né? Porque eu não queria ser esse tipo de pessoa.
né, que vai na balada, vai no bar e fica filmando a galera, assim. Mas eu também fiz um monte de perguntas que eu queria saber e também consegui observar bem, assim, né, o comportamento das pessoas. E eu posso dizer tranquilamente, é muito parecido com o Brasil. Parecia que eu tava num bar do Brasil, parecia que eu tava num bar de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, assim, sabe? Agitado, música, galera bebendo muito. Gente, eu tomei 2 shots com um monte de gente que eu tinha acabado de conhecer. Eu nunca faço isso. Não que eu nunca bebo com quem eu não conheço. Eu nunca tomo shots. Eles fumam muito, muito. Aqui no Líbano, eu reparei na Jordânia também, eles fumam pra caramba. E aqui é permitido você fumar, inclusive, dentro dos estabelecimentos. A gente tava numa mesa fora do bar, tipo, galera, curtindo e tal. Mas assim, todo mundo fuma muito o tempo todo, né? E é engraçado, porque as meninas muçulmanas, muito narguile. Essa galera, muito cigarro, tipo, mamorão mesmo, assim, sabe? E dentro do bar, uma galera dançando, curtindo, todo mundo muito... Gente, igual no Brasil, galera tatuada, com piercing, puta, artista ou não, assim... Me senti super em casa, assim, sabe? Eu tava mandando mensagem pro Pedro na hora falando, meu, a gente precisa passar um tempo em Beirute, a gente vai amar Beirute. No fim, a gente acabou indo pra casa de uns amigos dela, que ela também conhecia há pouco tempo. Tipo, na verdade ela conhecia um cara, e aí ele tava com os amigos dele aqui, comemorando o aniversário de um dos amigos. Só que assim, esse cara é metade libanês, metade belga, mora em Dubai. Essa loucura, assim, sabe? E aí os amigos dele vieram pra cá pra comemorar, porque é isso, Beirute é uma cidade muito viva, muito da balada, muito... A galera vem pra cá pra curtir mesmo, assim, é a galera que mora aqui curte mesmo, sabe? E aí a gente acabou indo pra essa casa e ficamos bebendo mais um pouco e conversando e tal, e todo mundo muito multicultural, assim. Essa mistura, assim, sabe? E foi tão engraçado porque eu até fiquei um pouquinho assim, queria ter um pezinho no Líbano também, sabe? Queria ser metade libanesa também. E o mais interessante, pra gente que viaja sozinha, pra gente que é mulher, eu e Celine voltamos às 3h30 da manhã, sozinhas, caminhando na rua deserta pra casa. E ela assim, não, Amanda, eu faço isso todo dia. Tipo, aqui não tem problema nenhum, ninguém fica assim, sabe? Não acontece nada aqui, é super seguro. E aí eu fiz uma confissão pra ela, eu falei, Serena, eu me senti meio boba, tal, porque eu te mandei uma mensagem uns dias antes de vir pra cá, né, falando que não sabia se deveria vir por causa dos recentes ataques e tal, não sei o que. Eu falei, depois eu fiquei pensando, pô, eu moro no Brasil, né, não é o lugar mais seguro do mundo. Ela falou, ninguém vive aqui pensando na guerra, pensando o que vai acontecer, a gente não tá nem aí, ela falou, a gente continua vivendo normal. E o pessoal aqui de Beirute tem a vantagem que eles não têm essa criminalidade que a gente tem no Brasil, essa violência que a gente tem no Brasil, né? Então é assim, tá, pode ser que um dia role uma guerra. Estamos pensando nisso? Não, a gente tá vivendo normalmente. No Brasil não, né? No Brasil a gente pensa o tempo inteiro na violência, né? Nós mulheres a gente sabe muito bem, a gente não anda na rua sempre tranquilamente, anda? Não, né? Ou seja, gente, eu acho que Beirute tá saindo na vantagem. Eu amo morar aqui, eu amo morar em Beirute. Você sabe que o Líbano é mini, é muito pequeno, então tem milhares de restaurantes. Se você for pra um restaurante todos os dias, pro resto da sua vida, você não vai conseguir, tipo, conhecer todos, porque são muitos. E o Líbano parece que ele é tão pequeno, mas ao mesmo tempo parece que é tão grande, porque você tá aqui num lugar tão moderno, vamos supor, você pode ir pro interior, e é um lugar com pessoas que têm cabeça tão diferente. E até no interior você vai de uma cidade para outra em 1 minuto de carro. Então é uma cidade colada na outra. E é uma rua, tipo, sabe? Você vai de uma cidade para outra em 1 minuto. Então você consegue conhecer o Líbano inteiro, vamos supor, em um tempo específico, mas são cabeças totalmente diferentes, porque cada cidade tem um jeito dela, sabe? Bom, eu adorei Beirute, me senti em casa aqui, com exceção que, né, o nível de criminalidade aqui é metade do Brasil, né? Essa coisa de poder voltar a pé pra casa de madrugada, sozinha, sem medo de acontecer alguma coisa, é maravilhosa, né? Então acho que eles têm até vantagem em relação a gente nesse ponto. Fiquei até com vontade de passar um tempo aqui, sabia? Morando aqui um tempinho.